Sabe aqueles momentos de dúvida onde você fica se questionando se esse é mesmo o caminho? Será que eu deveria estar fazendo isso? Ou será que meu caminho é outro? E às vezes você até teve momentos de clareza, você descobriu quem você era, ou pelo menos uma parte de quem você era, e você se vê muito realizado fazendo aquilo que você faz. Mas você cai nesse momento de dúvida várias vezes e você fica se questionando. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre dúvida, procrastinação e perfeccionismo, então fica nesse vídeo comigo. Você já percebeu esse padrão de que quando você cai nesse limbo da dúvida, aí você vai lá, você faz um novo teste de personalidade, uma nova mentoria, você vai buscar mais informações sobre você, você tenta se descobrir ainda mais, mas na verdade foi só um momento de dúvida ou uma fase difícil no meio do seu processo que te gerou essa dúvida de tipo, será que é isso mesmo? Será que eu tô fazendo certo? Ou parece que você está sempre buscando uma validação externa de alguém que chegue para você e fale: esse é o seu caminho, pode seguir por aqui, aqui você tem sinal verde para seguir. Parece que você está sempre buscando essa validação e você está sempre. Parece que você está sempre patinando. A dúvida, ela não é falta de identidade. A dúvida, ela sempre aparece quando a gente está no meio do caminho. Muitas vezes a gente já escolheu, a gente já sabe o que a gente vai fazer, a gente sabe onde a gente quer chegar, mas aí quando a gente chega no meio do processo, que é onde vem a fase difícil, que é onde a gente tem que insistir mesmo, forçar um pouquinho, forçar no sentido de isso não é natural para mim e eu tô criando um novo hábito. Tudo que é natural pra gente, tudo que a gente faz com naturalidade, um dia não foi natural. Um dia a gente fez um pouquinho de força, se esforçou um pouquinho para aquilo tornar um hábito. E isso acontece com outras coisas da nossa vida. Por exemplo, estou mudando de carreira, estou fazendo uma transição de vida, estou mudando algum hábito grande na minha vida. No começo é desconfortável, a gente até tem aquele início da empolgação, de eu tô fazendo uma coisa diferente, uma coisa legal e tudo mais, mas a gente precisa de um pouquinho mais de insistência, eu acredito. Senão a gente fica caindo na dúvida toda vez que alguma fase difícil ou algum processo acontece, e aí a gente tenta voltar lá pro início de novo e tenta decidir de novo e reinventar e fazer um novo rolê e falar que, tipo, não, eu estou em dúvida, então acho que esse não é o caminho. Calma, não é isso. E muitas vezes essa dúvida, ela vem disfarçada de perfeccionismo, que a gente fica achando que a gente não está pronta, a gente fica achando que, eu devo estudar mais, eu não sou capaz, ou eu preciso disso, eu preciso daquilo. E esse perfeccionismo, nesse local de dúvida, faz a gente procrastinar, faz a gente não agir, faz a gente se sentir desconfortável em tomar uma ação, em fazer algo em prol daquilo. E aí, com certeza, esse local não é natural. Percebe que a gente mesmo cria essa innaturalidade pra gente de não conseguir fazer algo diferente, de não persistir naquele caminho novo que é desconhecido pra gente. E aqui eu vou falar da procrastinação como algo muito perigoso, que muitas vezes a gente se esconde atrás da procrastinação por medo de assumir uma escolha que a gente teve, por medo de se expor, por medo de se expressar. E aí a gente fica criando um caminho paralelo sem contar pra ninguém, sem dizer que a gente está fazendo uma formação nova, sem dizer que a gente tem um outro caminho profissional, que a gente está trilhando em paralelo ao meu trabalho, eu estou fazendo isso, porque essa é a minha transição e tudo mais. Aí a gente fica se escondendo e fica procrastinando tomar ações, se expor, assumir a escolha. A gente tem medo de assumir a escolha que a gente fez pra gente. Olha que loucura! Isso é muita noia da nossa cabeça. A gente tem que parar de ser assim. A gente tem que olhar pro que a gente quer, assumir e fazer o que precisa ser feito. E muitas vezes a gente cai nesse local de dúvida porque a gente não está agindo. É a ação que traz essa clareza pra gente. E uma coisa que a gente passa, assim, dentro de transições, né, que eu vejo, assim, como grandes travessias. Imagina uma travessia de barco à vela, de um continente a outro, assim, uma travessia oceânica. Quando a gente está no meio da travessia, a gente já não enxerga mais da onde a gente veio e a gente também não enxerga para onde a gente está indo. Então a gente está no meio do oceano, fazendo essa travessia, tendo que confiar no nosso barco, tendo que confiar nas nossas peças e seguir. A gente não pode estagnar nesse momento. A gente tem que seguir, fazer o que precisa ser feito com base em quem você é, em que você já descobriu o que você é. Não é o momento de você parar e falar: será que eu devia ter feito isso? Eu sei que essa dúvida vai aparecer, mas esteja pronto para quando ela aparecer, você não estagnar, você não parar nesse local de perfeccionismo, de procrastinação, de dúvida, porque isso drena uma energia muito grande da gente. Olha quanto tempo a gente perde pensando que as coisas vão ter que ser perfeitas pra gente sair dali. É absurdo, assim. Então,
se prepare para esse momento de dúvida e imagine essa metáfora de que você está numa travessia. Não tem mais como você voltar para trás. Você tem que seguir, você vai adiante. E aqui eu vou deixar algumas ferramentas para você mesmo se aplicar, se entender quando esse momento de dúvida chegar aí. Lembra do momento de clareza que você teve. Por que você escolheu aquilo? E se pergunta se o resultado final não fosse tão importante assim, porque às vezes a gente coloca o resultado final num altar tão grande que a gente não tem perna para alcançar e a gente se sente pequeno. E aí a gente cai no lugar da dúvida e fica se perguntando: será que isso é para mim? Será que eu devo investir tanto tempo e energia nisso? Quando na verdade a gente tem que diminuir um pouco esse horizonte tão longe que a gente está enxergando e se perguntar qual é o próximo passo, o que eu devo fazer daqui para frente. Então revisita esse momento de clareza do porquê que você decidiu começar, sabe? Outro sinal muito importante de que você está sim no caminho certo é que você sente um alinhamento interior entre o que você pensa, entre o que você sente, entre o que você faz. Você sente prazer em fazer aquilo independente do resultado. E aqui eu vou abrir um parêntese e eu vou falar sobre o YouTube para mim. Eu sempre quis estar no YouTube, eu sempre fui muito consumidora de YouTube. Eu sempre falava, caraca, eu quero ter um canal, eu quero expressar minhas ideias, eu quero falar o que eu quero falar. E eu fiquei por anos muito travada, querendo fazer, mas não fazia, com medinho de expor e, sabe, aquele medinho de começar, de se sentir estranha, de achar que não é pra mim. Até que eu consegui começar, do jeito que dava, fazer o que dava pra fazer. E eu me coloquei uma meta de fazer um vídeo por semana durante um ano, independente do resultado. Independente se desse certo, se desse errado, se ficasse bom, se ficasse ruim, cada semana eu ia postar um vídeo. E tá acontecendo, hein? Tá rolando. Então, eu me coloquei essa meta pra me testar criando para o YouTube, para saber se eu ia gostar de fazer a parada, para saber se eu ia me encontrar, se eu ia achar essa naturalidade de falar com a câmera. Então eu queria muito fazer isso, mas eu queria me testar. E para me testar, eu coloquei uma meta. Eu coloquei uma meta pessoal minha, independente do resultado. Então faz essa pergunta. Se independente do resultado, você gosta de fazer o que você faz, você faria mesmo se não tivesse resultado nenhum. Mesmo se, tipo assim, nossa, deu muito errado isso aqui, mas eu gostei de fazer, eu gostei do processo. Faz essa reflexão que eu acho que pode te ajudar a tirar você desse local de dúvida. E aqui um outro ponto importante, se você se reconhece como uma pessoa multipotencial, que tem vários interesses, você não precisa criar algo novo toda semana, tudo diferente, e iniciar algo novo, tudo diferente, mas tenta fazer a mesma coisa de diferentes formas. Usa a tua multipotencialidade para fazer a mesma coisa de diferentes formas. Vou dar o exemplo do YouTube. Se você quer começar no YouTube, ou quer começar nas redes sociais, ou qualquer coisa que você queira começar, imagina como você pode fazer de diferentes formatos, de trazer diferentes ideias, mas fazer a mesma coisa, entende? Só que trazer de perspectivas diferentes, usar essa criatividade que você tem e explorar ela de diferentes formatos, que muitas vezes não é a multipotencialidade, ou não é as suas várias ideias, ou não é essa... É uma desorganização mental que você tem e que você precisa assumir essa identidade que você já descobriu. Se você já descobriu que você é assim, que você tem essas forças, que você tem esses talentos, que você gosta disso, se dedique àquilo. E aí essa dúvida ela vai diminuir, porque quanto mais a gente potencializa aquilo que a gente tem de bom dentro da gente, menos a procrastinação, o perfeccionismo, a dúvida toma conta. Porque quando a gente deixa essas âncoras pesarem demais dentro do nosso barco, o nosso barco não anda, ele fica lento e pode ter um vento muito forte soprando a teu favor, só que você tá pesada, você tá na dúvida, você tá procrastinando, você tá querendo ser a mais perfeita, a mais certinha, não vai ser. Você tem que fazer, você tem que agir, continua. E talvez a pergunta que a gente tanto se faz de será que esse é o meu caminho? Começa a olhar por um lado diferente. Pergunta se você está disposta a sustentar o caminho que você escolheu. Porque é isso que vai fazer a diferença de tipo, não, eu não tenho energia, não quero sustentar isso. Aí sim, vai pro próximo, escolhe um novo projeto, faz uma coisa nova, fecha esse ciclo que você começou e você não gostou de fazer. Se a resposta for sim, eu estou disposta a sustentar quem eu escolhi, quem eu decidi ser e acontecer, então calma, relaxa e segue o teu caminho. Encara esse momento de dúvida como se fosse o meio de uma travessia, de tipo, peraí, deixa eu lembrar por que eu escolhi esse caminho. Eu tô disposta a sustentar quem eu escolhi ser? Eu tô disposta a chegar no meu destino, que eu tô aqui no meio dessa travessia, mas eu decidi chegar em tal lugar? Então, sim, continua, que muitas vezes é só essa turbulência do meio, sabe? Principalmente se você tá numa transição de carreira, onde você tem dois trabalhos. Se você trabalha de manhã com uma coisa e de tarde com outra, se você tem
do seu trabalho CLT 8 horas por dia, 6 dias por semana, e ainda tem um projeto paralelo que você está tentando virar ali uma nova profissão, imagina que você está no meio, você nem é uma coisa e nem é outra, porque você está no meio do furacão, e esse é um processo. Você está disposto a encarar isso? Você está realmente assim, não, eu decidi que eu tenho data para isso acabar, então eu vou seguir até lá fazendo isso. Percebe como muda? E não ficar se questionando de tipo, ai, será que é esse mesmo caminho? Cara, se você escolheu, esse é o teu caminho. Agora a questão é, você quer sustentar essa escolha ou você quer mudar? Se você gosta desse tipo de conteúdo, te convido a se inscrever nesse canal, que aqui toda semana eu trago uma reflexão, alguma dica ou algo sobre autoconhecimento e sobre o sentido da nossa vida. Te convido a estar aqui nesse canal. Eu te vejo no próximo vídeo. Valeu?